Já está no ar, Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Mais uma semana chegando, 24ª semana do nosso podcast Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição em que falaremos sobre o mundo da bola. Se você quer ficar bem informado sobre o futebol por aí, é só acompanhar o nosso podcast. Gostaria de dar as boas-vindas, eu sou Gabriel Max, apresento mais uma vez esse podcast, ao meu lado o nosso comentarista Ícaro Dias. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado aos nossos ouvintes. Hoje, 24ª edição, nada mais justo que lembrar do Kobe, né? Apesar de não ser diretamente, né, do futebol, esse número icônico que marcou a NBA, principalmente nesse último mês de janeiro, em que ele infelizmente nos deixou num acidente trágico de helicóptero. Exatamente, o Kobe que tem uma história gigantesca no esporte. Média de 25 pontos por partida, 5 vezes campeão da NBA, 12 vezes eleito no time de defensores da NBA, MVP nas temporadas 2007 e 2008, 15 vezes no time do All-Star Game da NBA, melhor calouro da temporada 96-97, 2 vezes MVP das finais, mais de 33 mil pontos na carreira, sendo o quarto maior na história da NBA, ultrapassando Michael Jordan, só perde pro Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone agora pro LeBron James. 6 mil assistências com a camisa do Lakers, 7 mil rebotes. Esse de 6 mil assistências, acho que ele é o segundo maior assistente da história do Lakers, perdendo apenas para Earvin Magic Johnson, que também é uma bandeira do Los Angeles Lakers. Enfim, o Kobe tem um carinho muito grande dentro do meio do basquete, mas também a gente precisa falar de um outro camisa 24 que foi importante na história do futebol mundial, Andreas Iniesta, que iniciou no Barcelona com a camisa 24 lá na temporada 2004-2005. Ele que veio da base do Barcelona, depois acabou trocando o número de camisa, mas começou a carreira com a camisa 24 quando o Barcelona conquistou a sua segunda Champions League. Outro jogador que também teve uma passagem muito interessante na Catalunha e também utilizou a camisa 24 foi o Yaya Touré, né? Yaya Touré, que atuou com essa camisa, teve muito sucesso no futebol mundial, se eu não me engano ele está jogando na China e agora no Brasil. Estão criando a campanha contra a homofobia e incentivando os clubes a utilizarem a camisa 24, né? Principalmente depois desse ocorrido, né? Alguns times fizeram homenagens, né? Times de futebol fizeram essa homenagem pro Kobe também. Igual, até pegar a coletiva do Victor Cantillo, né? Quando ele foi pro Corinthians, e infelizmente o diretor de futebol do Corinthians falou: esse número aqui não entra, que na Colômbia o Cantillo jogava com a 24. Precisou acontecer toda essa tragédia no mundo do esporte, o Kobe Bryant falecer, daí os dirigentes do Corinthians aderirem a essa campanha e o Victor Cantillo atuar com a camisa 24 defendendo as cores do Corinthians. Esse é o primeiro exemplo assim que me vem na cabeça com relação a esse número. Lembrando também que o Cássio, quando começou no Corinthians lá em 2012, atuava com a camisa 24. Verdade. Então, esses diversos nomes do futebol e, claro, de Kobe Bryant no esporte mundial vestindo a camisa de número 24. Não podemos deixar de fazer os nossos agradecimentos e vamos lá, né? Vamos agradecer os nossos principais incentivadores, né? O Paulo Arnaldo da Poliesportiva e ao Luciano Carvalho do Futebol na Veia. Um abraço para vocês, muito obrigado por acreditarem neste programa, nesse podcast semanal, né? Muito importante. Agradecer também ao Diego Spinelli da Web Rádio Mania de Recife e ao PH Andrade da Web Rádio lá no Rio de Janeiro, né? Isso. Web Rádio Arena BR, é isso, né? Exatamente, Arena BR, sempre compartilhando aí o nosso trabalho
do nosso podcast. Também mandar um abraço pro Eric, né? O Eric da Fronteira Esportes. A gente noticiou no último podcast lá sobre o Training Camp. E aí, tá rolando bem o negócio? Tá rolando bem pra caramba o Training Camp lá do Eric. Últimas inscrições, né? Lembrando que até o dia 15 de fevereiro você tem 20% de desconto. Agora o Eric endoidou de vez. O Eric agora falou, não, você pode pagar no boleto, você pode pagar à vista, você pode pagar em 6 vezes sem juros no cartão de crédito, sendo 40 mangos cada parcela. Então é pra pessoa querer participar mesmo dessa cultura do futebol americano. Você ainda ganha a jersey do evento, uma jersey personalizada. Legal, hein? Legal, bacana. E também vai tá lá o Casey Frost, que já jogou no Corinthians. A jersey é você que escolhe o que vai estar escrito a jersey da Fronteira Esportes. Eu não sei se o Eric vai colocar o nome de cada um que vai participar ainda. Entendi. Mas eu acredito que sim, né? Acredito se rolar um sorteio aí, pode dar uma personalizada pra pessoa, hein? Sim, sem dúvida. Será de muito bom grado. Exatamente. Daí também, se quiser mandar uma pra gente também, a gente agradece também, viu, claro, Eric? né? O Eric que sempre tá na escuta, indicou até uma plataforma nova pra gente estar divulgando nosso podcast, que é o Player FM. Verdade, hein? Além do Spotify, o Player FM, que é gratuito, só você usar a sua conta do Google. Então, bem legal. E ele falando que vai estar o Casey Frost, que já foi o quarterback do Corinthians, uma das lendas do FA brasileiro, o Paulo Mancho da ESPN, o pessoal da Portuguesa, que tem uma tradição no FA de São Paulo, o pessoal do Galo FA, e também o Rafael Gaglianoni, que ele jogou no NCAA, ele jogou lá em Wisconsin que fica próximo ali de Green Bay, onde é a casa do Green Bay Packers, que é uma das grandes equipes do futebol americano, que muitos brasileiros torcem pro Green Bay justamente por ter a cor verde e amarela, Gabriel. Principalmente os torcedores do Goiás, né? Porque o símbolo é parecido também. Quem torce pro Green Bay Packers da nossa rádio é o Bruno Filandra Lopes também, que é o grande torcedor de Aaron Rogério, o grande Aaron Rodgers, quarterback dos Packers. Tá certo. É isso aí, Caro Dias. A gente vai começar o nosso programa, mas sem antes, né? Não podemos deixar também de lembrar a você que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube e em primeira mão você já acompanha pelo Spotify, pelo Anchor e pelo Player FM agora, né? Com essa novidade, né? Além disso, nossas redes sociais da Rádio Poliesportiva e do Futebol na Veia, é só você acessar. Em todas as plataformas você pode acompanhar de mais próximo ainda, você pode ficar mais pertinho do nosso programa e acompanhar tudo que tá rolando no mundo da bola e no mundo dos esportes em geral. Vamos começar. Pois não, Gabriel, eu esqueci de passar o site www.fronteiresportes.com. Isso é muito importante você não passar o site do Camp, né? Senão não rola. Então, você vai lá, digita o endereço lá para você fazer o camp. Qual que é o endereço mesmo? www.fronteiresportes.com. Isso aí. E não deixe também de entrar nos sites da nossa Rádio Poliesportiva e do FNV, né? Então vamos lá, www.radiopoliesportiva.com.br e www.futebolnaveia.com.br. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar início ao nosso programa. Vamos com a Manu Cardoso falando sobre o futebol francês. Tivemos rodada, teremos muitas novidades aí, então Manu Cardoso chega mais com todas as novidades do mundo da bola a partir da França primeiro. A 22ª rodada da Ligue 1 teve muitas emoções. A rodada começou na sexta-feira e teve o brasileiro Rafinha como destaque no Rennes. A partida entre Rennes e Nantes começou bem morna e sem grandes chances no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Rennes marcou contra e Rafinha foi o responsável pelo empate. O Nantes abriu vantagem com Simon e estava só administrando o jogo. Tudo parecia resolvido, mas nos acréscimos o Rennes marcou mais 2 e o gol de virada foi de Rafinha, um brasileiro para se ficar de olho nas próximas rodadas. No sábado, o Reims venceu o Angers por 4-1. E o Dijon goleou o Brest por 3-0. Tivemos outra goleada emocionante nesse dia. O Nimes ganhou do Mônaco de virada por 3-1.
O Mônaco, que vinha se recuperando antes da pausa de inverno, não está tendo bons resultados nas últimas rodadas do campeonato francês. Ainda no sábado, tivemos o show do PSG, que recebeu o Montpellier no Parque dos Príncipes e venceu por 5-0. Pablo Sarabia abriu aos 8 minutos do primeiro tempo. Na sequência, os visitantes começaram a sentir o drama na pele. O goleiro foi expulso por tocar com a mão fora da área e o seu substituto sofreu com os diversos chutes de Mbappé. No finalzinho do primeiro tempo, aos 41, Di Maria marcou o segundo tento e o terceiro veio na sequência, com um gol contra aos 44. No segundo tempo, o Montpellier já estava abatido e Mbappé marcou após Neymar driblar o goleiro e Kurzawa marcou o último para fechar o placar. Essa partida ficou marcada por duas grandes polêmicas. Neymar levou um cartão amarelo após aplicar uma lambreta no lance em que deu o passe para o gol de Mbappé. Nessa rodada, o jogador entrou numa confusão e, após muito reclamar, o cartão veio. Quando o Mbappé foi substituído por Icardi, a segunda polêmica do dia apareceu. O jogador saiu extremamente irritado com o técnico e pode acabar sendo punido por isso. No domingo, o Nice, que havia perdido para o Lyon na Copa da França na semana passada, venceu o adversário por 2-1. O Metz venceu o Saint-Étienne por 3-1 e o Olympique de Marseille não saiu do 0-0 contra o Bordeaux, ficando mais distante do líder do campeonato. E no meio de semana também tivemos rodada, a 23ª. Na terça-feira, o Lille ganhou do Rennes por 3-1. O Mônaco bateu o Angers pelo mesmo placar. Na terça, o PSG, que estava sem Neymar devido a uma lesão na costela no jogo contra o Montpellier, inclusive o Neymar sofreu uma pressão da imprensa europeia, que inclusive fez piadas com a lesão do jogador. Mesmo assim, o PSG venceu o Nantes por 2-1. E quarta-feira foi dia dos empates. O Montpellier enfrentou o Metz, o Brest jogou com o Bordeaux e o Reims com o Nice. Todos terminaram em 1-1. O outro empate ficou por conta de Lyon e Amiens, que não saiu do 0-0. O Strasbourg venceu o Toulouse por 1-0. E o Nimes, que vem numa sequência boa, ganhou do Dijon por 2-0. Fechando essa rodada, o Olympique venceu o Saint-Étienne, que mesmo tendo um retrospecto positivo contra o Clube de Marseille, perdeu na rodada passada e nessa novamente. Dessa forma, a tabela ficou assim. O PSG está na liderança com 58 pontos, seguido pelo Olympique de Marseille com 46 e o Rennes com 40. Na outra ponta da tabela, o Toulouse segue na lanterna com apenas 13 pontos. Em penúltimo está o Amiens com 20 e o Nimes, em antepenúltimo, tentando fugir do rebaixamento, está com 21. Esse foi o resumo da rodada dupla, 22ª e 23ª rodadas da Ligue 1. Eu sou a Manu Cardoso pro Futebol na Veia e a Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Daí essas foram as informações do futebol francês. Mais uma vez o tema é Neymar. Neymar, que teve toda essa polêmica com o juiz, né, por conta da lambreta que ele deu no seu adversário. O juiz foi lá e deu um cartão amarelo. Depois, nos corredores, ele foi conversar com o quarto árbitro. O quarto árbitro pediu para ele ter calma, e ele respondeu de uma maneira um tanto quanto ríspida. Calma não, vamos jogar baralho. É isso. E eu concordo com ele nessa daí, viu? Nessa daí eu não tenho como discordar nesta oportunidade adulto Ney. Tem pessoas que falam que o Neymar está no inferno astral, né? Ontem foi aniversário do Neymar, 28 anos, assim como aniversário do Cristiano Ronaldo e do Carlitos Tevez. Teve festa, né, do Neymar nesse último final e ele de falou semana. que não ia fazer festa nenhuma para despistar a imprensa, mas é um absurdo você punir o jogador que tenta o drible, que tenta... Tudo bem que ali ele tentava fugir da marcação, mas o árbitro chegar e falar chega de graça, de firula, né, Max? Ele tenta explicar o seguinte, que o jogador pode perder a cabeça e ter uma entrada mais dura, quando ele sofreu uma lesão, então ele foi falar: pega leve, toma cuidado para você proteger a sua própria integridade física. Mas até aí não advertir com um cartão, né? Mas aí, como o Neymar falou que eu não vou, sabe, interpretou de uma outra maneira, acabou se prejudicando e o árbitro falou: quer saber? Toma o cartão então, eu tô tentando te ajudar, você tá querendo me inibir? Mas é estranho, né? Juiz hoje em dia se tornou psicólogo, né? Porque hoje é um papo com o jogador que é uma coisa absurda, né? A última vez que eu vi um árbitro reclamar de um drible de um jogador, isso foi
Em 2003, com o Robinho, no Campeonato Brasileiro de 2003, no estádio Couto Pereira contra o Coritiba. O Robinho começou a pedalar e o árbitro falou: chega, parou, ó, joga a bola, e ninguém entendeu até hoje o que aconteceu aquilo ali. Foi a única vez que eu lembro assim no árbitro chegar e falar: ó, parou, segue o jogo. Né? É complicado. E depois a lesão, né? A lesão na costela. Mas os médicos também já disseram que agora, já pro final de semana, ele já tá de volta, tá tudo normal com ele. Não é algo que vai... porque muita gente já tava falando, isso aí é por conta do carnaval. O carnaval tá chegando, Neymar tá querendo curtir. É a maldade, né? A maldade nos olhos de quem vê. Mas dessa vez, pelo menos, não se estenderá esse prazo da lesão até o carnaval. Não, acredito que não. Daqui a pouco tem Paris Saint-Germain versus Borussia Dortmund. O PSG precisa responder, ter uma boa campanha na Champions, já vem uma ótima campanha na fase de grupos, então precisa corresponder agora na fase principal, que é o mata-mata. Tá certo, então falado sobre o campeonato francês, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva e vamos viajar até a Turquia, vamos falar com o Renan Silva, que traz as informações da Super League, né, com todas as novidades do que rolou nessa última semana, e você ouve agora. Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caros ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League e a 20ª rodada realizada no último final de semana. No sábado, o Besiktas derrotou o Rizespor fora de casa por 2-1. O Águia Negra chegou aos 33 pontos na 7ª posição. Já o Fenerbahçe decepcionou e sofreu a virada para o Trabzonspor por 2-1 fora de casa. Dessa vez, o Canário Amarelo não cantou e segue com 37 pontos, caindo da vice-liderança para a 5ª posição. Já no domingo, o Galatasaray presenteou a sua torcida com uma goleada de 4-1 sobre o Kayserispor no estádio Türk Telekom. O Leão segue rugindo e chegou aos 36 pontos na 6ª posição. Na terça-feira, tivemos os confrontos de ida pelas quartas de final da Copa da Turquia. O octacampeão Trabzonspor não tomou conhecimento e aplicou um sonoro 5-0 no Erzurum Bibi. O hexacampeão Fenerbahçe derrotou o Kirklarelispor por 3-0 fora de casa, podendo levar até 2 gols na terça-feira no estádio Ülker. Já o maior campeão Galatasaray decepcionou e foi derrotado pelo Alanyaspor por 2-0 fora de casa, precisando reverter na quarta-feira com o apoio de sua torcida no estádio Türk Telekom. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, chegou a hora de dar aquele passeio de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Tá aí, essas foram as informações do campeonato turco, que mantém o equilíbrio, né? O Sivasspor continua lá na frente na classificação, continua como o primeiro colocado e abre uma margem de 3 pontinhos aí pra cima do... Aliás, 2 pontos, né? 2 pontos pra cima do Istambul, né? Do Başakşehir, que tá com 39, 41 pontos para o Sivasspor, Trabzonspor com 38, Alanyaspor com 38 também, e no encalço os times mais conhecidos por nós brasileiros aqui, né? O Galatasaray e o Besiktas, né? O Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas, esses 3 aí os mais conhecidos, que estão na 5ª, 6ª e 7ª colocação respectivamente, Ícaro. Detalhe para o Leão de Istambul, que já está na 6ª colocação com 36 pontos, 5 atrás do Sivasspor, tem um confronto direto ainda. O Trabzonspor vem de 4 vitórias consecutivas, está na 3ª colocação. O Alanyaspor está em 4 com 5 vitórias consecutivas. Então o campeonato turco dando assim uma afinada, né? Chegando uma parte um pouco mais decisiva. A gente não vê os grandes artilheiros, né? O Babel não está liderando a artilharia. O próprio Falcão Garcia também não está tendo um grande desempenho. Por isso que essas equipes na parte de tipo Galatasaray e Fenerbahçe não estão... O Besiktas não estão conseguindo desempenhar um grande futebol dentro da liga, né? Porque a gente sempre espera esses 3
brigando cabeça a cabeça, igual ocorre no Campeonato Português, com Porto, Braga e... com Porto, Sporting e Benfica. Tá certo. A gente falou então sobre o Campeonato Turco. Vamos pegar o nosso avião mais uma vez. Já vamos de viagem. E vamos agora chegar na Espanha. Chegamos até Barcelona. Vamos descer em Barcelona. Vamos fazer a nossa estadia por lá. E vamos conversar com a nossa repórter muito bem informada sobre a La Liga. É ela mesma, Lauren Berger, está de volta nessa semana para falar mais sobre o que ela diz, né? O melhor campeonato do mundo. Mas há controvérsias de outros repórteres por aí, hein? Então vamos lá, vamos com ela, com essas novidades de tudo que ocorreu lá na terra da Fúria, La Fúria Roja. A Roja, o pessoal diz que é no Chile, né? La Roja. Não, La Fúria Roja. Ah, agora mudaram, né? La Fúria, né? La Fúria sim. Então vamos lá. Lauren Berger, chega mais. Chicos e chicas mais lindos desse mundo, e eu voltei para falar sobre o melhor campeonato do mundo, que vocês já sabem que é o Campeonato Espanhol. E olha, a 22ª rodada foi bem equilibrada, viu? Com só 2 empates, os times brigaram para somar os 3 pontos. E o Granada e o Espanhol abriram os confrontos no sábado. Depois de perder por 2 jogos seguidos, o Granada venceu por 2-1. Na sequência, o Clássico de Madrid aconteceu e o resultado da Supercopa se repetiu, viu? O Real Madrid não decepcionou seus torcedores. Jogando no Santiago Bernabéu, Benzema voltou a marcar. E por 1-0 os merengues conquistaram os 3 pontos. Já o Atlético de Madrid continua tendo desempenhos bem mornos e faz más partidas. Já o Mallorca recebeu o Real Valladolid, que levou os 3 pontos para casa. O time de Ronaldo Nazário venceu por 1-0. E quem ficou pelo mesmo placar foi o Valência, que levou melhor sobre o Celta. Já o Leganés e o Real Sociedad abriram os jogos de domingo. O Lega segue na sua missão de fugir do rebaixamento e venceu por 2-1. Enquanto isso, o Eibar ficou no 1-1 com o Betis. Já o Getafe marcou 2 gols e venceu o Atlético Bilbao, que nada marcou. O maior placar da rodada ficou por conta do Vitória Real e Osasuna. O Vitória ganhou por 3-1. O Sevilha acabou ficando no empate com o Alavés. Cada time marcou 1 gol. Por fim, o Barcelona e o Levante encerraram os trabalhos. E olha, os catalães contaram com seu garoto prodígio brilhando. Sim! Ansu Mane! Fati! Ansu Fati estava inspirado e anotou 2 gols em menos de 2 minutos. Já os visitantes anotaram 1 gol nos acréscimos da segunda etapa. Com os resultados, o Real Madrid segue na liderança da La Liga. Atualmente, a equipe de Madrid aparece com 49 pontos. Em segundo está o Barcelona com outros 46. O G4 é completado por Getafe em terceiro e Sevilha em quarto, ambos com 39 pontos cada. Quando eu disse semana passada que a bruxa estava solta no Barcelona, eu não estava brincando, viu? Depois de Suárez, Dembélé se lesionou. O Barça segue na ferrenha luta para fechar com o atacante o quanto antes. O time estava tentando Rodrigo do Valência e Richarlison do Everton, mas até agora nada foi acordado. Sendo assim, quem entrou na mira foi Ángel Rodrigues do Getafe. E o negócio gira em torno dos 10 milhões de euros. Além disso, o tempo está cada vez mais fechado no Barcelona. Após Abidal, ex-jogador e agora dirigente do Barcelona, ter culpado os atletas pela saída do técnico Ernesto Valverde, Messi pode deixar a equipe. Isso mesmo. O argentino não tem gostado das últimas temporadas da equipe e com a fala do dirigente a situação piorou. Messi estaria farto, principalmente porque o time não tem fechado grandes contratações, como um dos pedidos dele, que foi trazer Neymar de volta no ano passado. O argentino tem uma cláusula que permite o rompimento do vínculo a qualquer momento a partir do fim da temporada. Será que o Barcelona vai então perder o seu camisa 10? E era isso por hoje, chiquitos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adeus, muchachos!
Rapaz, o negócio tá pegando fogo lá na Espanha, hein? Tá pegando fogo, bicho. E toda semana uma notícia nova sobre o Barcelona, né? Principalmente o Barcelona com lesões e dificuldades, né? Com relação a dirigentes e jogadores, o Messi descontente. E segundo, tá com uma hora e meia mais ou menos antes da gente começar o nosso trabalho, né? Aqui na Poli Esportiva em conjunto com o Futebol na Veia, o Transfer Marketing soltou que alguns tabloides ingleses já estão dando que há uma pequena possibilidade de Lionel Messi ir jogar no Manchester City na próxima temporada. Alô, Barcelona, liga o sinal de alerta aí, ó. Será que o Messi vai embora? E se for pro Manchester City, seria uma baita de uma contratação. O Manchester City já tinha tentado, né, há pouco tempo atrás, fazer uma oferta por ele, né? Sim, eu acredito que o City tem jogadores importantes para efetuar até uma troca, né, para bater um pouco o valor da contratação, tem dinheiro sobrando, tá em dia, né, com o fair play financeiro na UEFA, então não ficaria surpreso do Messi dizer adeus, viu? Dizer adeus e abandonar La Masia, a querida casa que é Barcelona, e jogar na Inglaterra, algo que muitos torcedores que são fãs do Cristiano Ronaldo gostariam, né, que eles falam que o Messi só jogou em um clube e conquistou só num clube, né? Vamos ver se ele é bom mesmo, se ele consegue conquistar em outros locais também, né? Ainda mais pra jogar lá na Premier League, né? Seria um espetáculo e tanto, né? E é isso aí, vamos agora fazer o seguinte, vamos com Guilherme Ribeiro para falar sobre o futebol alemão. Teremos jogos importantes nessa rodada, teremos Red Bull Leipzig contra o Bayern, que é um grande jogo que na próxima semana a gente vai ter um apanhado aí de como que foi. Dois artilheiros, né? Lewandowski versus Timo Werner. É isso aí, então a gente tem muita coisa boa aí pra rolar e vamos ouvir também o que já rolou nessa última semana com um resumo do Guilherme Ribeiro. Chega aí, seu 7-1! Salve, seu 7-1, tudo bem com vocês? Vamos que o boletim de hoje tá animado. Diferentemente de Hertha Berlim e Schalke 04, que fizeram modorrento 0-0 na abertura da 20ª rodada da Bundesliga. No sábado, o trio SHR brilhou novamente e o Borussia fez 5-0 no Union Berlim. Também tivemos o Hoffenheim batendo o Leverkusen por 2-1, chegando à segunda vitória seguida no campeonato e encostando na zona da Europa League. O Bayern fez 3-1 no mais, ainda na primeira etapa, e garantiu a liderança. Isso porque o Leipzig e o Gladbach se enfrentaram à tarde e o resultado foi ótimo para os bávaros. Os potros abriram 2-0 rápido. Na segunda etapa, Schick marcou cedo e, para facilitar, Plea, que havia marcado um gol, foi expulso. Assim, os Rottenbuller pressionaram muito e aos 89 Nkunku marcou o gol de empate. Os touros podiam até ter saído com a vitória, mas o goleiro Sommer fez grande partida. No domingo, o Colônia aplicou um 4-0 no Freiburg, o Cagliari alemão. No fim da rodada, Paderborn abriu o placar cedo, mas após a expulsão polêmica de Holtmann, a vida ficou difícil e o Wolfsburg ganhou por 4-2. No meio da semana, tivemos Copa da Alemanha, as oitavas de finais, e na terça-feira a bruxa continuou solta em Leipzig, que perdeu para o Frankfurt por 3-1, com 2 gols de Kostic. Em jogo com 2 viradas, o Fortuna Düsseldorf fez 5-2 no Kaiserslautern. Piatek marcou seu primeiro gol. O Hertha Berlim fez 2-0, mas o Schalke foi buscar o empate no tempo normal. E Raman virou a partida aos 115 minutos com um gol emocionante no contra-ataque. Que diferença de partidas de campeonato para outro. Para finalizar o dia, Haaland até marcou. Reina fez um golaço, mas o Werder Bremen fez um grande jogo e eliminou o Borussia Dortmund 3-2. Na quarta, que começou sem zebras, isso porque o Union Berlim bateu o VAR por 1-0. O Leverkusen fez 2-1 no Stuttgart, em jogo cheio dos gols anulados. Às 4h30, o Hoffenheim abriu o placar aos 8 minutos. O Bayern, com 2 de Lewandowski, abriu um 4-1. Dabur entrou e fez 2 gols. Rude perdeu uma chance no último minuto. Os bávaros seguem vivo, com muito suor, às quartas de finais. O último classificado saiu após um jogo entre Karlsruhe, da 2ª divisão, e Saarbrücken, da 5ª. O jogo ficou 0-0 no tempo normal e na prorrogação, mas nas penalidades apareceu a estrela de Bates. O goleiro defendeu a cobrança de Pisotti, que havia feito um bom jogo, mas quem se levou a melhor foi o Saarbrücken mesmo, da 5ª divisão alemã, a surpresa da próxima fase. Ainda não sabemos quais serão os confrontos, pois acontece o sorteio na próxima semana, e assim
ficaremos definidos quais serão as 4 partidas. Essas informações do futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva. Futebol aqui é com mais emoção. Com muito mais emoção você acompanha aqui o Futebol na Veia na Poliesportiva, e o campeonato alemão segue com seu equilíbrio enorme e com esse duelo principal, né, entre Red Bull Leipzig e Bayern de Munique. O Bayern, melhor ataque, melhor defesa e líder do campeonato. Leipzig em Só isso, né? Só isso. Leipzig em segundo. Diferença é 1 ponto dentro do Leipzig pro Bayern. Os dois se enfrentam na próxima rodada, como você brilhantemente já frisou, Gabriel. E o Dortmund e o Mönchengladbach só estão esperando para dar o bote, né? Para encostar de vez, para deixar mais equilibrada a disputa pelo título do campeonato alemão. E olha, meu amigo, deixaram o Bayern assumir a ponta. Pô, se o Bayern ganhar do Leipzig, aí eu quero ver, seu Setião. Você falou que Leipzig podia conquistar, o Dortmund podia conquistar, o Mönchengladbach podia conquistar. Sei não, viu? A gente vai cobrar você em julho, viu, danadinho? Tá certo, a gente faz essa cobrança então, mas antes vamos fazer uma breve pausa no nosso programa. Já a gente volta com muito mais novidades no mundo da bola. E você que está ouvindo pelo Spotify, pelo Player FM e também pelo Anchor, você não terá uma pausa longa com intervalo nem nada, então é só ouvir de novo a nossa vinhetinha e já a gente está de volta, beleza? Então a gente volta daqui a pouco com muito mais Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta para o nosso segundo bloco no meu, no seu, no nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Vamos pegar o nosso aviãozinho já de bate pronto e vamos voar com destino a Milão para falar com Kaique Ribeiro, que traz as novidades. Hoje tem momento culinário, fevereiro as coisas estão voltando, já tá trazendo algumas novidades. Hein, cara? Ele tem que trazer um menu diferente. Tem coisa boa, eu já ouvi já o boletim, claro, porque eu tava, fazendo edição, mas tem coisa boa aí, você vai gostar, hein? Que bom. A culinária italiana é uma das culinárias mais deliciosas do mundo. É muito bom. Vamos lá então com o Kaique Ribeiro com as novidades, tudo que rolou. Será que o Milan continua espantando a draga? Não. Ou as coisas já começaram a mudar? Pode colocar a vinheta do triste aí já, antes de começar o negócio aí. Vamos colocar a tristinha aqui já? Torcida do Milan, que estava toda empolgada, nesses últimos tempos aí com as atuações de Ibrahimovic. A alegria de pobre dura pouco, meu cara. Tá certo, então vamos agora. Kaique Ribeiro, chega aí, conta pra gente o que aconteceu aí. Fala ragazzi, tutto bene? Agora estou de volta para falar tudo o que aconteceu no último fim de semana e nesta quarta-feira do futebol italiano. A 22ª rodada da Serie A teve início no último sábado, com a vitória do Bologna sobre o Brescia por 2-1. O resultado culminou para a segunda demissão de Eugenio Corini no Brescia. Quem diria, hein? 2 demissões em uma temporada com o mesmo técnico na mesma equipe. Muito raro disso acontecer. No complemento do sábado, em confronto direto pelo G6, Cagliari e Parma ficaram no empate apenas por 2-2, com Cornelius empatando no final para o time visitante. A fase do Cagliari só vem ladeira abaixo, hein, Ícaro Dias? No final do dia, a Roma tropeçou sobre o Sassuolo com um atropelo dos Neroverdes nos primeiros 25 minutos, onde já faziam 3-0. O Sassuolo levou a melhor com um placar final de 4-2. Uma curiosidade é que essa foi a primeira vitória dos Neroverdes sobre o time da capital na história. No domingo, o Milan tropeçou em casa sobre o Verona por 1-1 e perdeu a chance de entrar no G6. Mas algo que dá esperanças a mim e ao Ícaro é que Maldini estreou pelos rossoneiros. Não o zagueiro lendário, Paolo, e sim seu filho, Daniel Maldini, atacante. E como diz o ditado, quando o Maldini nasce no Milan, as coisas tendem a mudar. A Atalanta também tropeçou em casa sobre o desesperado Genoa, em empate por 2-2 em Bergamo, mas com a derrota da Roma, foi o suficiente para os comandados de Gianpiero Gasperini entrarem no G4. E o Lecce passeou sobre o Torino, que segue em má fase, por 4-0. E assim, o Toro demitiu Walter Mazzarri do cargo. São 3 derrotas seguidas do clube de Turino na Serie A e eliminação para o Milan na Copa Itália. E agora, os
líderes. A velha senhora contou com um show de CR7 para vencer a Fiorentina por 3-0. Com os 2 gols do Gajo, amigo de Edson Guimarães, Ronaldo iguala a marca de Trezeguet pela Juve, marcando gols em 9 jogos consecutivos. A Internazionale se recuperou após 3 empates seguidos, e mesmo sem Lautaro Martinez suspenso, venceu a Udinese fora de casa por 2-0. E que fase de Ciro Immobile, hein? O atacante marcou mais um hat-trick, e agora chega a 25 gols em 22 jogos na Série A Team. Inclusive ele lidera a Chuteira de Ouro, que é a competição dada ao artilheiro de todas as competições das 5 grandes ligas europeias. A Lazio bateu a Lanterna Spal por 5-1 no Olímpico, e teve a chance de encurtar a distância para a Juventus e passar a Inter. Porém, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 17ª rodada, o clube da região do Lácio apenas empatou 100 gols com o Verona em 0-0, perdendo a oportunidade de colar na velha senhora. Falando na região do Lácio, se você der uma passada por lá, não pode deixar de experimentar o famoso ravioli da região, um dos mais gostosos e famosos da Itália e do mundo, nesse momento culinário que está de volta neste mês de fevereiro. Agora, a classificação na Série A tinha essa: a Juventus lidera com 54 pontos, seguida da Inter na vice-liderança com 51 e a Lazio agora com o mesmo número de partidas na terceira posição com 50 pontos. 11 pontos abaixo está a Atalanta em quarto lugar com 39 pontos e fecha o G6 Roma com 38 e o Cagliari com 32 pontos. Porém, a equipe rossoblù e até o Bolonha, que é o 11º, são apenas 2 pontos de diferença, ou seja, a briga pela vaga na UEFA Europa League está muito movimentada. Enfim, nada de novo no Z3. O Brest tem 16 pontos na 18ª posição, o Genoa tem 15 na 19ª posição e a Spal está na lanterna com os mesmos 15 pontos. Eu sou o Kaique Ribeiro e essas foram as informações do futebol italiano para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, porque aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Ícaro Dias, alegria de pobre dura pouco, mas o momento culinário ele nos traz de volta a alegria, né? Salva. Daquela salvada no rolê. Com certeza. E quem também está salvando a liderança da Juventus é o Cristiano Ronaldo, com essa sequência igualando o David Trezeguet. Aliás, um dos aniversariantes da semana, né? Exatamente. Esse não tá vivendo inferno astral, né? Ah, não. Esse aí tá na fase boa. Aliás, aniversário do Cristiano Ronaldo, aniversário do Tevez, do Tevez, do Neymar. Exato. Tem mais gente aí, acho que eu tô esquecendo de mais alguém. Nesse dia só tem os 3. Os 3, né? Mas só eles também, né? Só. Dia 27 de fevereiro a gente vai aprontar uma brincadeira legal, que tem muito aniversariante bom no dia 17 de fevereiro. Ah, é? É. Então a gente já deixa já no pente já também. Exatamente, dá pra envolver vários esportes. Mas enfim, o CR7 aí igualando a marca do Trezeguet, torcedor da Juventus, feliz pra caramba, principalmente meu amigo Igor Oliveira, que não perde um desses maravilhosos podcasts. Tem o grupo Poli Mil Grau aí da Poliesportiva, já descobrindo por que a Lazio não encostou na Juventus. É engraçado, né? Excluíram o apresentador do programa nesse Daqui a grupo pouco o apresentador vai ser incluído. Não, tudo bem. É que eu sou o diretor do grupo. Entendi. Antes que eu deixe mais claro, mas já falaram que o fator é Leonardo Abraão. Que o Leonardo Abraão tá matando mais que o coronavírus. Rapaz. Sacanagem, bicho. Sacanagem fizeram com o Léo aí. E o Brett acompanhando o Corini caindo 2 vezes na mesma temporada, né? Aí já dá pra a próxima já dá pra pedir música no Fantástico, né? Que campanha bizando o Brett. O Brett aqui tem uma trajetória sensacional dentro do futebol italiano. Teve bons jogadores como Pirlo, Roberto Baggio, e agora sofrendo aí, tendo várias dificuldades há muito tempo, conseguiu subir para a Série A e agora vai voltar para a Série B. E Ícaro, teremos um joguinho, uma peleja nesse domingo entre Inter de Milão e Milan. Meus amigos vão me cornetar pra caramba, meu Deus do céu. Jogo que está marcado no horário de Brasília para 16 horas mais 45 Domingão? Minutos. Domingão. Domingão eu tô de folga na Poli, acho que eu consigo acompanhar esse jogo. Ó que maravilha. E falando sobre o Milan, o Milan Brasil fez um negócio muito legal, rapaz. A maldição da camisa 9. Depois que o Inzaghi a gente falou agora há pouco, a gente tava comentando do Piatek aí, que o Piatek era um dos detentores aí do posto de centroavante e já saiu fazendo gol lá na... vou te dar a lista dos 9, depois que o Inzaghi saiu. Manda lá. Alexandre Pato, Matri. Não necessariamente com a camisa número 9. Não, o Pato chegou a jogar com a 9 do Milan. Mas é mais pela função ou todos jogaram com a camisa 9? Não, todo jogador com a camisa 9, a maldição dos 9. Ah, meu Deus. Pato, Matri, Fernando El Ninho Torres. Verdade, hein? Destro. Canhoto. Não, desculpa. Luiz Adriano.
Lapadula. Nossa, eu nem lembrava que o Luiz Adriano tinha jogado no Milan. Nem eu. André Silva, Pipo Higuaín e fechando a conta com o Piatek. Que coisa, hein? Que o Inzaghi já era o Bilacro, agora lascou de vez a camisa 9 do Milan. E legal também o Kaique citou, né, que todo Maldini quando entra no Milan, as coisas mudam. Cesare Maldini, Paolo Maldini, eterno capitão, com a sua camisa número 3 aposentada. Só que o filho do Maldini, o primeiro, Christian, jogou no Milan e não resolveu porcaria nenhuma, amigo. Isso aí é uma lenda urbana que não funciona muito bem lá pro lado do San Siro. Esperamos que ele tenha melhor, né? Tenha um sucesso, né, na carreira. A tradição dos zagueiros do Milan, né? Ainda mais que o Maldini tá lá dentro, né? É estranho, né? O Maldini é diretor, daí o filho dele joga. Eu não sei se ele vai. Não sei se essa história de nepotismo vai dar muito certo, não vai dar certo no Milan. Mas vamos ver. Vamos aguardar aí. Tomara que ele seja um bom jogador. Vamos agora viajar mais uma vez, pegar o nosso avião da Poliesportiva, continuar ali pela Europa, saindo de Milão, indo agora diretamente para Londres. É isso aí, as informações agora são do futebol inglês com Amanda Cruz. Amanda que faz um apanhado geral de tudo que aconteceu nessa última semana no futebol inglês. Premier League comendo solto e você ouve agora Amanda Cruz, chega mais. Hello people, continuamos aqui com as news do melhor futebol do mundo, o nosso querido inglesão. Primeiro vamos dar uma rápida pincelada na 25ª rodada do fim de semana com os destaques das principais equipes na Premier League. No King Power Stadium, Leicester e Chelsea se enfrentaram em jogo agitado, mas o placar ficou no tudo igual em 2-2. O Liverpool venceu mais uma, com a goleada no Southampton por 4-0, com destaque para Firmino, que foi o garçom top com 3 assistências. O Manchester United não saiu do 0-0 contra o Wolves em casa. O Arsenal não agradou com um empate sem gols contra o Burnley. E o jogo mais falado da rodada foi entre Tottenham e Manchester City. Polêmico e incrível, a equipe de Mourinho venceu o Citizens por 2-0. Essa foi a primeira vitória dos Spurs sobre um rival do Big Six da Premier League desde 2018. Na classificação, Liverpool segue disparado na liderança. Manchester City em segundo, Leicester em terceiro, Chelsea em quarto, Tottenham subiu para quinto, Sheffield cresceu e está na 6ª posição, United caiu para a 7ª, o Arsenal estacionou na 10ª posição. E no Z3 estão agora West Ham, Watford e Norwich. E na competição nacional, na Copa da Inglaterra, os confrontos das oitavas de final já estão definidos. Os grandes embates serão de Chelsea Liverpool e Derby County Manchester United, em que Wayne Rooney vai encontrar seu antigo clube que é ídolo absoluto. No deadline inglês do dia 31 de janeiro, o United contratou 2, Odion Ighalo e Nathan Bishop. Ryan Bennett foi para o Leicester, Cedric Soares para o Arsenal. Não é muito intenso, mas estes foram algumas contratações que chamaram a atenção. Agora o assunto do momento, o Brexit, que é o apelido dado à saída do Reino Unido da União Europeia, que aconteceu na última sexta-feira. E na Premier League, como isso poderá afetar? Resumindo em poucas palavras, os jogadores europeus que fazem parte da União Europeia, mas que não são britânicos, passarão a ser tratados como estrangeiros. Lembrando que cada equipe só pode ter até 12 atletas de outros países. Além disso, os jogadores comunitários que são estes europeus de fora, antes não precisavam de visto para trabalhar no Reino Unido, e agora poderá ser diferente. O governo não se pronunciou até o momento, mas a Premier League disputa para que as novas regras do divórcio não causem obstáculos e principalmente grandes impactos no mercadológico futebol inglês. Bom, encerro aqui e até breve com mais destaques da Terra da Rainha. Sou Amanda Cruz para o Futebol na Veia Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Daí essa foi a Amanda Cruz falando sobre a Premier League, que continua rolando firme e forte. O Liverpool continua numa sequência avassaladora de vitórias. Sem dúvidas. E na sequência a gente tem o Manchester City, né, que perdeu nessa última rodada. São 73 pontos do Liverpool contra 51 pontos do segundo colocado. 22 pontos. 22 pontos que separam as duas primeiras equipes. Depois vem o Leicester com 49. Aí tem campeonato de novo, né? Primeira colocação, acabou já o campeonato. Do segundo para baixo aí tem campeonato de novo. City com 51, Leicester com 49, Chelsea com 41, Tottenham com 37 pontos. O Tottenham que voltou, né, a figurar ali entre os 5 primeiros, está se recuperando no campeonato.
2 vitórias consecutivas, Ícaro. E o Ancelotti aprontando lá embaixo com o Everton na 9ª colocação com 33 pontos. Verdade, hein? Daqui a pouco, não sei não, viu? Não sei não se o meu eterno treinador Carlo Ancelotti não vai beliscar uma vaga pra Liga Europa não, porque olha... Será? Tá com cheiro, viu? Pode acontecer porque sim, vamos esperar. Porque o Chelsea ele vai precisar manter essa vaga pra Champions League. Se o Tottenham vencer a Liga dos Campeões, que eu acho muito difícil, mas pode acontecer, ter um técnico que sabe jogar essa competição europeia, garantiria a 5ª vaga, abrindo a 6ª vaga, né? A 6ª vaga pode ser a do Sheffield, mas aí tem o Manchester United que pode vencer a Liga Europa. Eu acho que o Sheffield vai virar uma... Eu acho que o Sheffield não vai ter gás até o final do campeonato pra ficar ali, não. O Sheffield tá indo bem, tá com 36 pontos, mas tem o Manchester United, tem o próprio Wolverhampton na 8ª colocação, Everton e Arsenal pra brigar ainda por ali, então acho que o Sheffield acho que não vai ter gás assim. Pra mim é Coca-Cola de 3 litros. Sim, mas já imaginou se tivesse esse monte de time na Liga dos Campeões? Mas eu posso queimar minha língua. Sim, com certeza. Assim como já aconteceu com o Leicester, né? O Leicester que foi campeão sempre rola a boca maldita na poliesportiva. É um negocinho. Sempre tem. Mas sobre o Brexit é algo que a gente tem que analisar muito sério. Verdade, hein? Porque isso pode acabar destruindo a Premier League. Porque você vai pegar os principais jogadores. Eu vou pegar o Liverpool, o trio de frente do Liverpool: Mané, Firmino e Salah. Não são britânicos. Como que ficaria essa situação? O Alisson, goleiro, o Van Dijk. Olha, são 5 já, metade do time do Liverpool. Fabinho. Verdade. Se bem que assim, não altera tanto a quantidade de estrangeiros, porém modifica-se a forma, né? Que agora vai ter que ter visto de trabalho. Claro que jogadores de futebol... Mas eu acho que só 12 estrangeiros vão poder... 12 estrangeiros por visto por clube. Pelo que eu entendi, que se a Amanda... Se eu entendi errado, a Amanda pode explicar no próximo programa, que a gente vai ter um imenso... Porque isso é uma questão complicada pra gente, imagina pra quem tá morando lá. Com certeza. Então é uma coisa bem complicada, que pode impactar sim ali a Premier League. E o resto da Europa seria até interessante os outros campeonatos se reforçarem para ter um equilíbrio maior, né? Porque a gente vai pegar a última competição europeia, as duas, né, continentais, tanto o Chelsea quanto o Liverpool foram campeões, né? Chegando 4 ingleses nas finais. Então é uma supremacia gigantesca do futebol inglês nesse momento. É isso aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Amanda, se você puder nos informar ainda melhor, né, sobre essa questão aí, no próximo programa a gente tenta trazer mais informações sobre toda essa mudança, né, com relação ao Reino Unido. E agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai voar de novo na poliesportiva. Nesse nosso programa Futebol na Veia, a gente vai acompanhando ali tudo pelo nosso mapa. A gente vai chegando agora em Lisboa, porque nós vamos falar sobre campeonato português. A gente tem que falar sobre o futebol português também. E o Edson Guimarães é o repórter mais bem informado dessa liga e vai nos passar tudo que aconteceu nessa última semana. A gente volta também para comentar um pouquinho mais sobre o Famalicão, que está em descenso na tabela, já está na 5ª colocação. A coisa está ficando apertada agora para o nosso querido Famalicão, né? Um momento triste, né? Um momento triste, o momento da vinheta, que eu começo a chorar nesse momento. Vamos ficar triste de novo, né? Pessoal do Famalicão agora enfrentando esse problema, né? Não consegue ganhar mais, só empata, perde. E agora o Edson Guimarães vai trazer as informações da Primeira Liga. Muito que bem, Boletim Lusitano na área, um boletim especial de número 24. Aos nossos poliouvintes que também são fãs de basquete, principalmente, que o nosso eterno camisa 24 do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, siga eternamente em vossos corações. Agora, seguindo com homenagens, o dia 5 de fevereiro é marcado por diversos aniversários futebolísticos. Dentre eles, Denilson, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, Neymar Júnior, Tevez e ele, a máquina, a besta enjaulada, o pai de todos nós, o caça-recorde CR7, isso mesmo, Cristiano Ronaldo. O craque revelado pelo Sporting completa 35 anos. Meu palpite é que joga no mínimo até os 40. E o de vocês? Focando agora no Campeonato Português, na sexta-feira, dia 31, tivemos o início da 19ª rodada. E já começamos com o líder Benfica vencendo mais uma.
Dessa vez a vítima foi o Belenenses. As águias abriram 2-0, os azuis do Restelo diminuíram, mas o brasileiro, Chiquinho, abriu vantagem para o Benfica novamente. No finalzinho, o Luso Licá deixou o placar mais apertado e terminou assim, 3-2 e segue o líder. Na sequência, Rio Ave e Famalicão fizeram um belo jogo e empataram em 2-2. Entretanto, o resultado foi péssimo para os famalicenses, que acabaram caindo para a 5ª colocação. Já no sábado, o Tondela visitou o Portimonense e venceu por 1-0. O vice-líder Porto, também como visitante, não tomou conhecimento do Vitória de Setúbal e goleou por 4-0. No domingo, mais uma goleada de visitante. O Moreirense surpreendeu a todos e aplicou 5-1 no Gil Vicente. O Lanterna Aves voltou a vencer aproveitando que os mandantes não estavam bem na rodada. Diante do Marítimo, 2-1 para os avenses. No clássico entre Braga e Sporting, os arsenalistas fizeram jus à sua ótima fase e venceram por 1-0. Assim, ultrapassaram o Famalicão e o próprio Leão de Lisboa. O Santa Clara bateu o Paço de Ferreira por 2-1 e, fechando os serviços, o Boa Vista fez o dever de casa e venceu o Vitória de Guimarães por 2-0. Atualizando a tabela, o líder Benfica já soma 54 pontos. O Porto vem em segundo com 47 e o Braga assume a 3ª colocação com 33. O Sporting caiu para 4º lugar com 32, mesma pontuação no Famalicão em 5º. Ê, Famalicão, viu? Trocando o chip, vamos de semifinal da Taça de Portugal. Na última terça-feira, o Benfica recebeu o Famalicão. Os donos da casa abriram um placar com Pizzi, mas o Famalicão virou com Pedro Gonçalves e Tony Martínez. O Benfica deixou tudo igual novamente com Rafa, e no último minuto de jogo, virou a partida com o meia luso brasileiro Gabriel Pires. Desse modo, as águias jogam por um empate na próxima terça-feira, dia 11, para avançarem à final. Na outra semi, Acadêmico de Viseu e Porto ficaram no 1-1, em uma partida com poucas chances de gol. A volta no Estádio do Dragão acontece na quarta-feira, dia 12. Encerrando o boletim, informação direta de Lisboa que interessa principalmente aos corintianos. A partir de julho, o meio-atacante Pedrinho fará parte do plantel benfiquista. Além disso, o Benfica emprestou o atacante colombiano Ione Gonzalez ao Corinthians até o final de junho. Após isso, a equipe paulista será obrigada a comprar 50% do atleta por 3 milhões de euros, pouco mais de 2 milhões de reais. Pedrinho custará 20 milhões de euros aos cofres das águias, valor que gira em torno de 90 milhões de reais, sendo 70% do timão e 30% dos empresários. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí as informações sobre o Campeonato Português. A gente falando sobre o Famalicão, né, que continua em descenso na tabela, mas não podemos esquecer que neste final de semana também teremos mais um grande clássico do futebol português e do futebol mundial, que nós teremos Porto e Benfica. Aí o chicote estrala. Grande jogo, hein? Um jogaço. O Benfica aí com apenas uma derrota na competição. O Porto que precisa dessa vitória para ficar 4 pontos e torcer pro Benfica. Daí depois tropeçar contra Braga ou Sporting, dependendo dos jogos. O Braga que vem muito bem. Se a gente for olhar esses 4 primeiros colocados do Campeonato Português, foram os últimos 4 colocados da última edição da Liga Nossa. Só lembrando que Porto e Benfica será neste sábado, né? O jogo que no horário de Brasília será às 17 horas mais 30 minutos. Esse jogo eu já não vou conseguir ver. Já tá apertado, né? Já estarei na transmissão de SESI São Paulo versus Maringá Vôlei pela Rádio Poliesportiva. E é duelo de líder e vice-líder, né? Mais um duelo de líder e vice. Mais um duelo quente dentro do cenário internacional. O Porto que tem toda aquela rivalidade. O jogo será no estádio do Porto. Estádio do Dragão. Isso, lá no estádio do Dragão. Eu acho que o Porto com o fator casa consegue derrubar o Benfica. Eu acho, né? Mas vamos ver. O Edson Guimarães. A boca maldita aí. Lembra que o Edson Guimarães, rapaz, na última semana falou que ele tinha cravado que o Braga ia ganhar do Porto? É verdade. Ele me mandou o áudio, rapaz. Ele mandou pra você? É verdade. O Edson Guimarães aí é o profeta da bola português. Muito bem, o profeta Cascais, muito bem. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar de continente, vamos pegar mais um avião. Agora rumo a Tóquio. Como brasileiros sempre costumavam dizer na Libertadores, rumo a Tóquio. Rumo a Tóquio. E a gente vai agora com o Lucas Vilela, ele traz o boletim na sua segunda participação aqui no nosso programa, falando sobre tudo que está acontecendo na J-League, que está prestes a voltar aí a rolar. Então vamos com o Lucas Vilela, já a gente volta para comentar mais também. Konnichiwa Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max, a todos que estão nos ouvindo.
O boletim japonês desta semana traz as movimentações na janela de transferências, a Supercopa do Japão e os primeiros confrontos dos times na Champions League Asiática. Começando pelo vai e vem do mercado na Terra do Sol Nascente, o Gamba Osaka anunciou nesta última segunda-feira 3, pelas redes sociais, a contratação do zagueiro japonês de 27 anos, Gen Shoji, que estava defendendo as cores do Toulouse, da França. O defensor começou sua carreira no Kashima Antlers, do Japão, em 2011, onde fez 224 jogos e marcou 11 gols. Posteriormente, na temporada 2018-2019, chegou no Toulouse, participou de 21 partidas. Agora, em 2020, vai defender o Gamba Osaka. A equipe comandada por Tsuyoshi Otsuki, o Urawa Reds, contratou o zagueiro australiano de apenas 22 anos, Thomas Deng, que estava no Melbourne Victory, da Austrália. O defensor começou no próprio Melbourne Victory em 2014 e 2015, onde fez 81 jogos e marcou 2 gols. Nesse período, teve uma passagem discreta pelo PSV, da Holanda. Agora, nesta temporada, vai atuar no Urawa Reds do Japão. Neste sábado, 8 às 1h35 horário de Brasília, no estádio Saitama, casa do Urawa Reds, vai acontecer a partida valendo a Supercopa do Japão, entre Yokohama Marinos, campeão da J-League, o campeonato japonês, e Vissel Kobe, campeão da Copa do Imperador. Agora vamos falar da Champions League Asiática. Na próxima terça-feira 11, às 7 horas horário de Brasília, o FC Tóquio vai até a Coreia do Sul enfrentar o Ulsan Hyundai. No mesmo horário, porém na quarta-feira 12, o Vissel Kobe recebe o Johor FC da Malásia. Por outro lado, o Yokohama Marinos visita o Jeonbuk Hyundai. Todos os jogos serão válidos pela primeira rodada da fase de grupos da Champions Ásia 2020. Esse foi o boletim japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Ícaro Dias, as principais novidades são mais do mercado da bola, né? O Shoji, o zagueiro que estava lá no Toulouse, voltando ao Japão, é um bom nome, né? Sim, é um ótimo nome. Trazendo de novo o jogador para o continente japonês, a gente espera que logo volte a J-League, mas também já tem a Champions League da Ásia, né, Gabriel? Que é um torneio... Pode demorar, né? Porque o time precisa estar entrosadinho ali já, né? Sim. Aliás, isso também, essa Champions League da Ásia vai impactar muito devido ao problema do coronavírus, né? Sim, com toda certeza. E que é o tema do nosso próximo bloco. Exato, nosso próximo boletim a gente vai falar ainda sobre isso. E só uma notícia de última hora que nos chegou aqui por meio dos nossos companheiros de Poliesportiva e de Futebol na Veia, é que pelas quartas de final da Copa do Rei na Espanha, o Real Madrid está jogando no Santiago Bernabéu contra a Real Sociedad. E o placar do jogo é 1 para o Real Madrid, 4 para a Real Sociedad. É o País Basco deitando e rolando com o Martín Odegaard, jogador do Real Madrid, que volta nessa temporada. Ele que abriu o placar, né, no primeiro tempo. E os outros 3 gols do Real Sociedad saíram no segundo tempo, com Alexander Isak marcando 2 vezes, marcando seguidamente, né, um gol aos 54 e outro gol aos 56. E agora, né, aos 69 minutos, Mikel Merino, com passe de Alexander Isak, fez o 4º gol. O gol de honra, por enquanto, do Real Madrid foi marcado pelo brasileiro Marcelo. Vai ter que tirar vantagem jogando lá em Sociedad e marcar 4 gols na Real Sociedad. Vai ser bem complicado porque ela está bem colocada dentro do Campeonato Espanhol. E senão o negócio vai ficar feio, né? O Zidane pode botar as poucas barbas, os poucos cabelos de molho. O Zidane, que tem menos cabelo do que eu, já tá querendo sair fora, né? Já tem algumas conversas que ele pode ir pra Juventus, a RZ tá pedindo, porque eu não gosto muito do trabalho do Maurício Sarri. Enfim, o futebol tá bem maluco ultimamente, amigo. É complicado. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos aproveitar este tempo que nós temos aqui e vamos passar o nosso próximo boletim. Vamos agora viajar até a China para falar com o Leonardo Abraão. A gente pega o nosso aviãozinho da Poliesportiva. Tá com máscara. Vamos nos proteger, né?
Na semana passada a gente não foi pra lá, já tem jogador vindo embora, tinha gente que tava presa, digamos assim, né? 40 brasileiros já voltaram. 40 não, 57 brasileiros. Tinha a Milene que jogava no Corinthians. Milene tava por lá, ela que foi pra assinar com o time de Wuhan, que é o epicentro, né, do coronavírus, e tava passando por maus bocados lá, não podia sair de casa, poucos alimentos já depois de diversos dias, né, com esse perigo iminente. Mas agora parece que tá tudo bem, já mandaram um avião lá da FAB para poder trazer esses brasileiros. Vamos aguardar também as cenas dos próximos capítulos, lembrando que esses brasileiros ficarão em um hotel isolados, né, para não entrar em contato com outras pessoas. O período de isolamento, é o que estou entendendo um pouco sobre essa área, é 18 dias, Gabriel. Isso mesmo. Em torno de 10 dias, parece que após a chegada O vírus demora 14 dias pra pessoa já começar a detectar sintomas. Então eles ficam em quarentena 14 dias e depois esperam mais 4 para ter certeza, para liberar a pessoa para ter uma vida normal. Tá certo, a gente vai agora com o Leonardo Abraão com as informações do mercado na China. Como no último boletim, continuaremos a falar sobre as consequências do coronavírus no futebol chinês. Em relação ao adiamento das competições domésticas, ainda não temos novidades sobre o início do Campeonato Chinês de 2020, nem da Supercopa e muito menos da Copa da China. Contudo, tivemos mudanças nas datas das 3 primeiras rodadas da AFC Champions League, Liga dos Campeões da Ásia. Todos os jogos envolvendo times chineses na rodada 1, 2 e 3 das fases de grupos foram adiados para abril e maio, exceto o jogo entre Shanghai United da Tailândia e Beijing Guoan, que segue sendo no dia 18 de fevereiro, válido pela segunda rodada da competição. O mercado de transferências ficou mais movimentado do que nunca, muito por causa do vírus. Temos várias chegadas, saídas e renovações de contrato. Como por exemplo do brasileiro Allan Kardec, que renovou com o Chongqing Nagdai até o final de 2022. Além das várias transferências envolvendo jogadores chineses entre os clubes da primeira divisão, tivemos muitas saídas de estrangeiros para a Europa. A mais importante delas, do belga Ferreira Carrasco, que saiu do Dalian Pro e voltou por empréstimo ao Atlético de Madrid, equipe que defendia antes de ir jogar na China. Em relação às chegadas, temos algumas importantes, mas só uma confirmada até agora, do suíço Dzemaili, que jogava na Itália, no futebol italiano, no Bolonha, e agora vai para o Shenzhen, equipe que disputará a Chinese League One, segunda divisão chinesa. Outro que chega, mas para jogar a primeira divisão, é o zagueiro zambiano Sun Tzu, que jogava no Metz da França e está treinando no Shijiazhuang Everbright. O jogador já passou pelo Shanghai Shenhua na temporada de 2015. Na mesma situação se encontra o francês Alessandrini, que teve seu contrato encerrado com o Los Angeles Galaxy e está treinando com o Qingdao Huanghai, campeão na segunda divisão no ano passado, e deve ser anunciado nos próximos dias. Voltando às saídas, uma tanto quanto inusitada. O nigeriano atacante do Shanghai Shenhua, Odion Igalo, foi para o Manchester United por empréstimo até o final da temporada europeia. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, as informações do futebol chinês em rápidas pinceladas. Ícaro Dias, por favor. O futebol chinês já buscando alguns nomes, né, tentando reforçar a sua liga. Recentemente o... Ai, caramba, fugiu o nome agora da equipe, que era do Tardelli. Ai, caramba, jogou o Gil, o Shandong Luneng tá fazendo amistosos na Ásia. Perdeu por 2-0 para a equipe do Midland. O Shandong que busca voltar a ser campeão chinês. A gente vê também que alguns grupos da Champions League da Ásia temos confrontos interessantes. O Guangzhou Evergrande encarando o Vissel Kobe, o Shanghai East Asia encarando o Yokohama Marinos, que é o campeão japonês. Em outro grupo, o FC Tóquio encarando o Shanghai Shenhua. Então tem muito dessa rivalidade de China e Japão dentro da Champions League da Ásia. Lembrando que uma dessas equipes consegue vaga para o Mundial de Clubes da FIFA
de 2020 e possivelmente 2021. É isso aí, chegou o momento de mais uma rápida pausa no nosso programa. Você que acompanha no Spotify só vai ouvir de novo a nossa vinheta. Já a gente volta com mais informações. Se você está ouvindo pelo streaming da nossa rádio poliesportiva ou no Futebol na Veia, teremos um rápido intervalo e já a gente volta. Você está ouvindo Futebol na Veia. Terceiro e último bloco do nosso programa Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, e a gente já vai pegar o nosso avião mais uma vez viajando pelo mundo da bola. Vamos chegar agora até Guadalajara. Márcio Reis tem as informações sobre o Campeonato Mexicano, um boletim um pouco mais extenso, explicando um pouco mais do que está acontecendo por lá no nosso tequilão, tá bom? Então vamos lá com o Márcio Reis, a gente comenta assim que terminar o boletim. Habla mis hermanos Gabriel Max e Icaro Díaz, como estão ustedes? Listos para outra ronda da Liga MX? Eu espero que sim, porque hoje estamos recheados de jogos. Dessa vez teremos uma rodada de quarta a domingos, porque algumas partidas estão atrasadas. E vamos destacar alguns jogos da rodada passada, começando por Monterrey e Querétaro. A expectativa ainda é muito alta em cima do Querétaro pela temporada passada, a campanha mundial. Só que nessa atual temporada, os Rayados ainda não engrenaram. O que se esperava é que no sábado passado, diante de sua torcida, a vitória ocorreria. Porém, a equipe foi derrotada em pleno BBVA Bancomer lotado por 2-1. Vale destacar o gol da vitória do Querétaro. Aos 79 minutos da etapa final, o defensor Arely Hernandes cruza em direção à área. Ocorre um desvio e a bola cai nos pés do meio equatoriano Jonathan Perlaza, que ajeita de primeira para o atacante argentino Ariel Nauepan, que pega na veia e estufa as redes do Monterrey, faz o BBVA Bancomer vir abaixo. Sim, porque não controla. Buen balão para Nauepan de zurda! Golaço! Esse resultado colocou os Galos Blancos de Querétaro na segunda posição do torneio, só que com os mesmos 9 pontos do líder León. Já o Monterrey caiu para a vice-lanterna da competição com apenas 1 ponto ganho. A outra partida que merece destaque é a do líder León, que falamos há pouco. La Fiera também venceu por 2-1 e os 4 minutos de jogo, cruzamento a meia altura da esquerda para a direita dentro da área. Adivinha quem vem de carrinho? Alá Romário para abrir o placar. Quinto gol do equatoriano Ángel Mena, que vai se isolando cada vez mais na artilharia. O último destaque do que foi a quarta rodada foi por conta da excelente vitória do Juárez sobre o poderoso América por 3-1. O Juárez chega à quarta posição com 2 pontos a menos que os líderes e o América está na 11ª posição com 4 pontos. Sem perder tempo, já vamos passar como será essa quinta rodada e o complemento das 2 rodadas atrasadas da Liga MX. Começando com o complemento da rodada, na quarta-feira, 5 de fevereiro, Puebla e América foram a campo, às 23 horas, horário de Brasília. Na quinta, dia 6/2, também às 23h30, o Necaxa recebeu o Monterrey. Na sexta-feira, dia 7, aí sim, teremos os jogos da quinta rodada que terá início à 00h15 com o Lanterna Morelia indo até o estádio Jalisco enfrentar o Atlas. No sábado, dia 8, mais 4 jogos. Puebla e Santos Laguna, Tijuana e Toluca, Cruz Azul e Pachuca, Tigres e Chivas Guadalajara. No domingo, mais 4 jogos encerram a rodada. O líder León recebendo Monterrey, que precisa dar uma resposta na liguilha, Pumas e São Luís, Querétaro, que quer a liderança enfrentando o América, e encerrando o Juárez, sensação do campeonato, diante de sua torcida, pretende vencer o Necaxa e continuar subindo na tabela. Agora vamos falar da Copa México, que acontece em paralelo à liguilha. E esse torneio está na fase derradeira, as quartas de final. Vamos acompanhar aqui como foram as oitavas de final, antes de falarmos dos jogos das quartas. O Juárez eliminou o Querétaro após ter sido derrotado na partida de ida por 3-2, vencendo a volta por 3-1 e avançou. Aliás, que temporada do Juárez, time fundado em 2015, muito jovem esse time, realmente sensação. O Monterrey também segue vivo na competição, venceu os 2 jogos diante o Celaya da segunda divisão. O Morelia teve que operar um milagre. Os canários sofreram uma goleada no jogo de ida por 4-1 frente ao Cafetaleros de Chiapas da segunda divisão. Teriam de vencer na volta por 4-0 para avançar e foi justamente o que aconteceu. 4-0 Morelia nas quartas de finais.
Santos Laguna bateu Pumas na ida por 4-2 e foi derrotado na volta por 2-1. Com agregados, guerreiros seguem vivos na luta pelo título. Quem decepcionou foi o Chivas Guadalajara, que foi eliminado pelo Dorados, time tradicional do México, mas que atualmente está na segunda divisão. O Chivas perdeu na ida por 2-1 e empatou na volta em 1-1, que ocasionou sua eliminação. O Tijuana passou sem dificuldades, bateu o São Luís por 2-0 na ida e 1-0 na volta. Os Tuzos do Pachuca passaram pelo Venados e o Cutã da segunda divisão, após empate 1-1 na ida e vitória tranquila por 3-1 na volta. E por fim, o Toluca e Atlas fizeram 2 bons jogos. Na ida os Ouros venceram por 2-1, mas na volta os Diablos Rojos bateram os Ouros por 4-2. Agora, como ficam os confrontos das quartas de finais e as datas? Os jogos de ida serão realizados na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro. Todos os jogos serão realizados no mesmo horário. Sendo assim, o Dourados, único time da segunda divisão ainda na competição, recebendo o Juárez. Toluca indo enfrentar o Pachuca, Santos Laguna e Monterrey e Tijuana contra o Morelia. Os jogos de volta serão dia 18 de fevereiro, daqui 2 semanas, todos com os mandos invertidos e às 18 horas. E essas foram as informações do futebol mexicano. Semana que vem eu atualizo de como foram os jogos de ida e o que esperar da volta. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muitas informações com o Márcio Reis nessa semana, futebol mexicano a todo vapor. Com certeza, Gabriel, ainda mais essas quartas de final da Copa do México, né, com Dourados e Juárez. Dourados que tá fazendo investimento interessante para tentar sair da segunda divisão mexicana, encarando o Juárez, tendo totais chances de chegar à semifinal. Outra semi também é um jogo muito interessante de Santos Laguna e Monterrey, que foi o jogo das oitavas de final da Apertura, né, da última temporada. Outra chave, Tijuana contra o Monarcas, é complicado jogar lá em Tijuana devido ao gramado sintético. Pachuca e Toluca também é um outro jogo muito interessante. E agora pegando para a parte do clausura, né, a gente ainda percebe que ainda falta algumas equipes importantes entrarem dentro do cenário, né, como o próprio Cruz Azul, o Pachuca, o Tigres, Santos Laguna, o próprio Monterrey, que são equipes que não estão com tanto âmbito assim para chegar no campeonato, né, para tentar correr, para jogar pela parte de cima da tabela. Porque se você for ver, tem o Atlético São Luís e o Juárez são zebras, né, estando na parte de cima da tabela. Então precisaria essas equipes que eu citei, como Cruz Azul, o Pachuca, o Tigres, o Santos Laguna, até mesmo o próprio Monterrey, que foi campeão da Apertura, querer jogar mais para tentar buscar para chegar nos playoffs dos 8 primeiros, né, que a Liga MX tem essa distribuição que é bem legal e chama muita atenção. Verdade, Ícaro, verdade. Agora a gente vai pular o muro. A gente não vai precisar nem pegar avião dessa vez, a gente pula o muro. Nada. Você quer o quê? Pular o muro? A gente acha algum lugar que tá ali de boa. Tentar cortar ali um atalho na fronteira. Na fronteira cortar ali pelo mar, ali por Miami. Pela água é difícil, pela água é mais difícil. Vamos agora com o Carlos Vinícius, ele que tem as informações sobre o futebol lá na terra de Donald Trump, na terra de... Quem mais? Do Kobe Bryant, né? Na nossa homenagem terra de a ele Michael Jordan, terra de Muhammad Ali, terra de Carl Lewis, Jesse Owens, enfim, vários esportistas que estão no hall da fama do Comitê Olímpico Internacional. Landon Donovan, que agora já é técnico, já fez a sua estreia, e o Carlos Vinícius vai trazer as informações, inclusive da estreia de Donovan, um dos principais jogadores da história do futebol dos Estados Unidos. Então vamos... Ou maior, né? Pra muitos. Ou maior pra muitos, né? Mas tem alguns jogadores que mandaram bem por lá. Tem o Bradley, que atuou pela seleção dos Estados Unidos durante bastante tempo. Jogou pela Roma também, né? O carequinha, o popular Lex Luthor. Ele mesmo. De careca eu entendo. Tem o Lalas, que era zagueiro lá também. Sim, que hoje em dia é comentarista nos canais Fox Sports lá dos Estados Unidos. Então, tem bastante gente boa lá. Tinha o Boca Negra, você lembra do Boca Negra? Zagueiro, Boca Negra. Zagueiro também. Então é isso aí, vamos com Carlos Vinícius, as informações da Major League Soccer. Faltando 22 dias para a volta da MLS, as equipes seguem na preparação. Sendo assim, o Orlando City, em pré-temporada no México, venceu sua partida contra um time da terceira divisão mexicana.
2-0 tranquilo, com direito a gol do português Nani. Outra partida que aconteceu foi entre as equipes da primeira divisão. San José e Columbus Crews duelaram e os Crews dominaram, 4-1 para os Dourados. E teve estreia nessa semana. O ídolo estadunidense Landon Donovan fez seu primeiro jogo como treinador do San Diego e acabou vencendo o FC Dallas por 1-0. Outra estreia esperada era de Chicharito. Entretanto, na última terça-feira, o mexicano não entrou em campo na vitória do Los Angeles Galaxy. Falar sobre contratações é falar sobre Inter Miami, que segue se reforçando. O negócio da vez foi Will Trapp, ex-Columbus Crew, o 25º reforço do Miami, que ainda espera por uma contratação de peso. Quem sabe será Rodolfo Pizarro. De acordo com o jornal norte-americano Athletic, o mexicano já tem um acordo com a equipe de David Beckham. O atleta pertence ao terceiro melhor time do mundo, o Monterrey. E o boato trazido no último boletim se concretizou. Matheus Rossetto é o novo reforço do Atlanta United. O brasileiro foi vendido por um preço não divulgado. Outro da terra canarinho foi oficializado, o João Pedro, ex-Botafogo. O meio-campo já pousou com a camisa do Seattle Sounders. Eu sou o Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essas foram as informações da Major League Soccer, que também segue sua fase de preparação. Alguns times fazendo contratações ainda, tem brasileiro na jogada. O Donovan já fez a sua estreia. Mas o Inter Miami tentar Roberto Pizarro é meio bizarro. É meio bizarro? É meio bizarro, porque a gente espera de um time que tem o CEO, né, o David Beckham, uma contratação impactante, um cara que jogasse na Premier League, na La Liga, no Calcio, na Ligue 1. A gente espera um cara que fala, não, realmente esse cara é a grande estrela, é o dono do time. Ainda que seja mais experiente, mas... Sim, um cara... de um grande centro do futebol. De um grande escalão, né? Um cara que tem alguma relevância internacional. Não que o Roberto Pizarro não tem uma relevância. Depois dessa? Terceiro colocado no Mundial de Clubes da FIFA com a equipe do Monterrey, mas a gente espera mais do Beckham. Porque o Beckham é daquela era do Real Madrid, aquela era galáctica, jogou no Milan, jogou no PSG, jogou no Manchester. Digamos que ele é um tanto quanto influente dentro do futebol e poderia, né, dar uma negociada ali. Né? Poderia tentar um outro jogador. Sei lá, o Ibraçá poderia ter falado, Ibra, você não quer ficar, segura mais um pouco as pontas, joga aqui na MLS um pouco. Ou então, sei lá, tenta tirar o Ronaldinho Gaúcho da aposentadoria só pra fazer um marketing. Sabe, tem maneiras e maneiras de você abordar um grande astro do futebol internacional. Ou até mesmo o Robinho, que tem encostado lá no Başakşehir. Sabe, então a gente espera um pouco mais desse time do Beckham. Até pra ter um final de carreira digno, né? Também. Porque tá difícil pra ele lá na Turquia, né? O negócio pra ele não tá muito bom lá, não. Mas ele precisava esse time do Beckham trazer alguém impactante pra esse cenário. E acaba não fazendo, né, Gabriel? E aí fica chato, né? Fica a expectativa, a ansiedade dos fãs pra saber como que vai jogar o Inter Miami. E não tem um cara... Pô, esse cara vai ser o cara do Inter Miami. Não tem. Ainda não temos uma referência, né, nesse time do Inter Miami. O Inter Miami que tem um símbolo bem bonito com 2 flamingos, sim. Um símbolo preto com os detalhes em um rosé ali, é um símbolo bem bonito. Legal, eu gostei bastante. Interessante. Os números em algarismos romanos, né, os números do ano de fundação, né? E ficou bem legal, ficou bem interessante. É bem estiloso a camisa. Quem tá cuidando dessa parte do marketing do Inter Miami tá acertando em cheio. O único problema é que não tá acertando em cheio quem tá contratando, né? Esse que é a parte que decide. O da coisa, né? Então tá certo. Agora a gente vai voar de novo direto a... Onde fica mesmo a sede da Conmebol? Toda vez eu esqueço. Luque, no Paraguai. Luque, né? No Paraguai. Então vamos viajar. Lembra do Marco Luque, você nunca vai errar. Ou Luke Skywalker, né? Então a gente vai lembrar. Que a força esteja com você. Isso, que a força esteja com você. Nosso avião já está decolando, já estamos agora prestes a pousar, já pousamos. Estamos agora com Juan Silva, com o apanhado geral da Conmebol. Lembrando que Libertadores da América já está com alguns jogos já decididos nessa primeira mão, digamos assim, né? Teremos jogos de volta na próxima semana. O Corinthians acabou perdendo nessa quarta-feira
jogando contra o Guarani do Paraguai. Normal! Lá no Paraguai, né? Tornou-se normal, né? Perder pro Guarani do Paraguai. Normal. Já é rotina? Normal, porque você tá jogando fora de casa contra uma equipe que conhece o campo. E outra coisa, e o Sid Clay, hein? Tá levinho, hein? Nossa. Sem comentários. Até a gente aqui acho que tá mais levinho do que ele. Olha que a gente é peso pesado. Até o pessoal aqui do Martinica, não, do Titânico tá mais leve. Eu que fiz jogo de vários no final de semana passada e vi uns caras mais leves que o Sid Clay. É verdade. A gente vai agora com o Juan Silva para saber o que aconteceu durante essa última semana pela América do Sul. A Libertadores e a Sul-Americana estão a todo vapor. Nessa semana, os brasileiros estiveram em campo e, ao todo, o saldo foi mediano. Na Liberta, o Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai por 1-0 fora de casa e continua sem saber o que é vencer o rival. Já o Inter, no Chile, empatou sem gols contra a Universidade de Chile. Nos outros jogos, o Independiente Medellín goleou o Táchira por 4-0, o Tolima venceu o Macará pelo placar mínimo, já o Cerro Largo e o Palestino empataram por 1-1, mesmo placar de Universitário do Peru e Cerro Porteño. Enquanto isso, o The Strongest bateu o Tucumán da Argentina por 2-0. Na Sul-Americana, em casa, o Fluminense empatou com o União La Calera por 1-1. E o Vasco venceu a equipe do Oriente Petroleiro por 1-0 também em casa. Nos jogos seguintes, o Coquimbo venceu o Araguá por 3-0, o Melgar venceu o Potosí por 2-0, o Vélez Sarsfield venceu também o Alcas por 1-0, mesmo placar de Fênix e El Nacional vencido pela equipe uruguaia. Fechando os jogos, o Atlético Nacional goleou o Huracan por 3-0 e o Luquenho venceu o Mineiros de Guaiana por 3-2 em jogo quente na Venezuela. Os jogos de volta da Libertadores da Sul-Americana acontecem entre os dias 11 e 13 de fevereiro, com os brasileiros tendo que suar a camisa ainda mais para se classificar. Essas são as informações da Conmebol. Sou Juan Silva para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, times brasileiros entrando em campo. O Corinthians pela Libertadores da América acabou sendo superado pelo Guarani. Pela Copa Sul-Americana o Vasco venceu, né? O Vasco conseguiu um bom resultado e o Botafogo, o Fluminense acabou empatando em 1-1. Bom, La Calera, o gol do Vasco do Germancano, né? O Vasco vencendo por 1-0 a equipe do Oriente Petroleiro jogando fora de casa. Resultado importantíssimo para a equipe de São Januário. Também um jogo que muito interessante sobre essa Sul-Americana, Gabriel, que eu tô muito curioso para ver, é Lanús contra a Universidade Católica. Acho que esse jogo... E tem mais brasileiro para jogar nesta quinta-feira, né? Esse programa que está sendo gravado na tarde de quinta, teremos União Santa Fé contra o Atlético Mineiro, hein? Às 21h30, horário de Brasília. O Galo também tentando uma melhor sorte na Copa Sul-Americana. Lembrando que o Galo chegou até as semifinais da última edição, então a Sul-Americana é bem interessante. O Nacional venceu o Huracan também por 3-0. E sobre a Copa Libertadores, decepção, não digo que a decepção maior não foi a equipe do Corinthians não, Gabriel. Acho que a decepção maior foi a equipe do Internacional jogando fora de casa, porque teve 20 minutos com um jogador a mais contra a Universidade de Chile, consegue empate 1-0, empate com gols classifica a Laú pelo gol fora de casa, né? Então a Universidade de Chile precisa empatar com gols fora de casa para garantir a classificação, então vencer por qualquer placar classifica a Laú. Dá pra dizer que é um resultado ruim, né? Jogando em casa, um 0-0, né? Com um a menos o time da Universidade do Chile, né? Sim, mas não tomou gol, né? Não tem aquela coisa, não sofreu gol fora de casa. Então a Laú ainda pode, se marcar gol fora de casa, levar. Quem foi expulso foi o Montilho? Aquele Montilho? Rapaz, acho que foi aquele Montilho. Eu acho que é ele mesmo, hein? Vou só confirmar aqui. Foi ele mesmo, o Walter Montijo. Walter Montijo. Ele que já se aposentou umas 2 vezes no futebol, agora voltou pra Laú, chegou uma temporada a jogar pelo Tigres da Argentina. O Tigres tá no grupo do Palmeiras e talvez também seja no grupo do Corinthians. Cerro Largo empatando com o Palestino em 1-1.
E eu acho que o principal resultado dessa mão aí da Libertadores, né, é o Independiente Medellín, que ganhou de 4-0 do Deportivo Táchira. Isso aí já deu... Praticamente sacramentado, né? Claro que no futebol pode acontecer diversas coisas em pouco tempo, né? Mas se a gente for colocar no papel, a vantagem é tranquila. E o adversário que me assustou muito foi o The Strong de se aplicar 2-0 no Tucumã. Verdade. A gente que tava brincando com, não, Tucumã vai estar no grupo do Boca, tá facinho, por causa do chaveamento, as equipes na próxima fase. Tá moiando, viu? E hoje temos também Barcelona e Sporting Cristal de mi coração. Fechando essa semana de Libertadores também. E agora a gente vai falar sobre futebol uruguaio. Vamos pegar o nosso avião, vamos até Montevidéu. Tá do ladinho, né, Luque? Tudo pertinho. Agora a gente tá chegando mais próximo aqui. A gente vai com o Luciano Massi, nosso repórter. Vai falar sobre tudo que aconteceu nessa última semana também no futebol uruguaio. E você acompanha agora. E o futebol segue a todo vapor na terra de Jonathan dos Santos. O uruguaio Jonathan dos Santos marcou o gol da vitória do Cerro Largo em cima do Racing no Clausura de 2019. Esse triunfo carimbou a classificação do Cerro para a Copa Libertadores de 2020. Falando em Libertadores, na quarta-feira 5, a equipe do Cerro Largo fez sua estreia na competição contra o Palestino do Chile. E o estádio Domingo Burguenho, localizado perto da turística Punta del Este, testemunhou o empate de 1-1, Enzo Borges abriu a contagem e Jonathan Benítez deixou tudo igual no Uruguai. O empate ficou de bom tamanho para o Cerro. Afinal, a equipe jogou com um homem a menos desde o primeiro tempo, quando o goleiro Washington Aguirre foi expulso. Fiquem agora com o gol do Cerro Largo, na voz de Valentim Fernandes. Puntero, la pelota al medio, lo tiene la torre al medio. ¡Gol! Uruguayo, apareció la torre allí, la dejó pasar Enzo Borges. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a Supercopa Uruguaia. No último sábado, primeiro, aconteceu a final do torneio que coloca frente a frente o campeão uruguaio e o campeão do torneio intermédio. O estádio Domingo Burguenho, o mesmo que sediou Cerro e Palestino pela Libertadores, testemunhou uma zebraça. A equipe do Liverpool bateu o todo-poderoso Nacional pelo placar de 4-2. O triunfo foi sacramentado com um gol de Fabrício Dias na prorrogação. Vamos ouvir esse tento que entrou na história da equipe negra azul, pela voz dele, o inconfundível Alberto Kesman. Por la punta, Martín Correa, tira abajo, viene gol. ¡Gol! Díaz. ¡Gol de Liverpool! Fabrício Dias. Se por um lado o Liverpool festeja o título, do outro a equipe do Nacional, comandada pelo recém-chegado Gustavo Munua, procura sua redenção. Nessa semana, os bolsos embarcaram rumo ao Japão para a disputa da Saitama Cup, um torneio de pré-temporada. A única aparição do Nacional na Terra do Sol Nascente será contra o Omiya Ardija, da segunda divisão japonesa. Diferentemente de seu rival de toda a vida, o Peñarol optou em realizar a sua pré-temporada no Uruguai. O estádio campeão de siglo foi palco para Peñarol e Belgrano da Argentina. Os 35 mil íntias presentes no estádio testemunharam um empate sem gols entre uruguaios e argentinos. O próximo desafio de Diego Forlán e seu elenco será no sábado 8, contra o Deportivo Maldonado, equipe recém-ascendida para a elite do Paisito. E essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. Essas foram as informações de Luciano Massi falando sobre o futebol uruguaio, com muitas novidades, né? Muitas mesmo, principalmente o início da campanha do Cerro Largo na Copa Libertadores. Cerro Largo tendo um jogador expulso, né, o que atrapalhou um pouco a campanha da equipe lá de Punta del Este. O Nacional indo jogar no Japão, né, contra um time da segunda divisão, por um torneio amistoso, né, na verdade. E agora o Nacional também que se prepara também para essa Copa Libertadores, né, Gabriel? É isso aí. Vamos esperar aí, porque o Cerro Largo, né, tendo essa dificuldade aí nesses últimos
nessas últimas oportunidades. Melhor sorte agora para se reerguer, né? Precisar. É um adversário fácil? Não é fácil o Palestino, mas tem possibilidade sim, né, do seu Largo acabar derrubando o Palestino e tentar avançar para a próxima fase da competição. Lembrando que o Palestino chegou a disputar a fase de Libertadores na última temporada, que estava na segunda fase de playoff, fez São Paulo contra o Tajeres, perdeu por 2-0 lá jogando em Córdoba. Inclusive tivemos a transmissão desse jogo na Rádio Poliesportiva, lembro muito bem dessa ocasião. E depois o Tajeres passou e foi eliminado justamente pelo Palestino, que entrou no grupo que teria Internacional e River Plate. É isso aí. Aliás, todo ano o São Paulo tá pra cair no grupo da morte Libertadores, hein, rapaz? E nesse ano mais acabou se lascando mesmo, né? Mais um. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o nosso avião, viagem mais curtinha também. E a gente vai desembarcar em Buenos Aires. Vamos falar com Pedro Ferri, ele que traz as informações pra gente sobre a Superliga Argentina. Tem muitas novidades com relação ao mercado da bola rolando já em algumas oportunidades, mas o fato é que o Pedro Ferri traz esse resumo pra gente também. Então vamos ficar bem informados com ele. A Superliga Argentina está na reta final. Há 5 partidas de conhecermos o campeão, o River Plate segue na liderança com 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, Boca Juniors. No último domingo, ambos estiveram em campo. No Monumental de Núñez, a equipe missionária fez o dever de casa e bateu por 2-0 o Central Córdoba. Rafael Santos Borré, artilheiro da competição com 11 gols, ao lado de Silvio Romero, do Independiente, fez o primeiro. Aliás, com esse tento, o colombiano chegou aos 36 gols marcados e assim empatou com Gonçalo Martínez na vice-colocação da tabela de artilheiros da era Marcelo Gallardo. À frente de Borré e Pitti, atualmente no Atlanta United dos Estados Unidos, está somente o Lucas Alario, que hoje defende o Bayer Leverkusen da Alemanha. Natiscoco, com um golaço, com direito a caneta, zagueiro no chão e finta no goleiro, botou números finais à partida, que começou com o zagueiro chileno Paulo Dias sendo expulso. No estádio Mário Alberto Kempes, que diga-se, contou com a presença das 2 torcidas, o Boca penou, mas venceu. Sebastião Vicha, aos 14 minutos da etapa inicial, abriu o placar e saiu comemorando com o típico reggaeton colombiano. Na segunda etapa, Vicha serviu Carlitos Tevez, que fez o segundo. Diego Valoges, enfim, conseguiu converter uma das 20 finalizações do Tajeres em gol aos 35 minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Na próxima rodada, o Boca Juniors recebe, no sábado, o Atlético Tucumã, enquanto o River sai para enfrentar o Unión de Santa Fé no domingo, dia em que Racing e Independiente se enfrentarão na partida de número 226 do Clássico de Avellaneda. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Boca Juniors jogando nessa última semana, com o gol do aniversariante desta semana, né, que é o Carlito Tevez, fazendo o gol. E o Campeonato Argentino já está comendo solto. 5 rodadas, River Plate tem a vantagem, né, de uma vitória a mais, né, tem 2 vitórias a mais, melhor dizendo, sobre a equipe do Boca, que seria o primeiro critério de desempate dentro do argentino. E a gente começa a olhar ali do terceiro até o 9º, tá uma briga maravilhosa, porque o Lanús tem 32, que é o terceiro, e o Rosário tem 29 pontos. Tá em 8º, nesse meio termo nós temos Argentinos Júnior, Vélez Sarsfield, Arsenal de Sarandi, o Newell's. Então, a briga tá boa, hein? Tá muito boa a briga dentro do campeonato argentino. Fora que ainda você pode colocar ainda correndo por fora ali um Estudiantes de La Plata, o Racing. São 8 pontos que separam, né? Do primeiro colocado, né? Sim. Então o campeonato argentino vem bem equilibrado. Essa última vaga também direta para a Copa Libertadores também é uma briga bem intensa. Então vamos acompanhar como que vai ser definida essa reta
final do Campeonato Argentino, lembrando que é o único título que Marcelo Gallardo não conquistou ainda, defendendo as cores dos Millonarios lá da Argentina. É isso então, antes de terminar o nosso programa, só atualizando o resultado, placar final no Santiago Bernabéu, 4 para a Real Sociedad, 3 para o Real Madrid. Agora conseguiu diminuir um pouco o prejuízo, 2 gols brasileiros, um de Marcelo e um de Rodrigo. O passe do gol do Rodrigo foi de Vinícius Júnior, então os brasileiros participando bastante aí dessa recuperação, né, do time do Real Madrid. Agora o Madrid precisa vencer jogando fora de casa, né, jogando no País Basco, para garantir o avanço dentro da Copa do Rei. É isso aí, então chegamos ao final de mais essa edição do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Gostaria de agradecer ao Ícaro mais uma vez por ceder o espaço do seu estúdio aqui em Umarizal City. Imagina, Gabriel, aqui é a casa da Poliesportiva, do Futebol da Veia, de todos os esportes, sempre que precisar. Só daquele berro maravilhoso no portão, estamos aí para trazer o que de melhor acontece no futebol internacional, enfim, em outros esportes, para você, para o ouvinte. O meu muito obrigado por participar de mais uma edição. Na próxima semana teremos a edição de número 25 e eu já tenho camisa 25 aqui para falar. Eu já tô pensando aqui também. Eu sei o que você tá pensando, mas você não sabe o que eu estou pensando. Então vamos lá. Então, muito obrigado a você mais uma vez, Ícaro. Obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa. Ouça no nosso Spotify, tanto da Poliesportiva quanto do Futebol na Veia. É só você digitar lá na busca lá que você vai encontrar fácil, tá bom? E também no nosso site www.radiopoliesportiva.com.br e www.futebolnaveia.com.br. Agradeço a todos vocês mais uma vez. Valeu, fui! Termina agora Futebol na Veia na Poliesportiva.